Olá pessoal, aqui é o colunista Anderson comenta. Hoje eu venho falar sobre Israel e Palestina, dar continuidade. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson comenta, adicionar o sininho para receber as notificações, dar os likes e compartilhar com seus amigos. No vídeo passado ia falar sobre a partilha, a criação de dois estados entre Israel e Palestina, por conta de um processo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial devido à perseguição e morte dos judeus no período Holocausto, né, que vitimou 60 milhões deles, e que foi no período do nazismo, que nisso deu um pontapé inicial a dar uma continuidade, né, daquele processo de fixação, uma criação de dois estados entre Israel e Palestina. Só que essa questão gerou um problema muito sério. Naquele período, em 1947, quando a ONU ocupou, né, tomou oficialmente, devido à entrega dos britânicos, eles fazer um processo de uma criação. Eles queriam inventou a criação de dois territórios, que na época estava sendo presidido pelo então ex-diplomata Oswaldo Aranha, que era brasileiro. Nesse período estava a proposta, uma resolução 181, que trataria a divisão desses dois territórios, com uma proporção um pouco desigual, poderia dizer isso, que na verdade os israelenses teria 56,4% do seu território, já os palestinos teria apenas 42,9%. Isso desagradou e, claro, tem também a questão da Jerusalém, que seria ocupado pela ONU, que ia comandá-lo. Esta seria a propositura naquela resolução. Só que, infelizmente, uma das partes não aceitaram, que foram os palestinos, que se sentiram uma espécie de que foram roubados naquele período, a questão dessa proporção, né, dessa desigualdade injusta, né, que foi proposto naquele período. Com isso, gerou grandes problemas naquele período. Israel começou a oficialmente ser declarado o primeiro Estado de Israel, naquele período, em 15 de maio de 1948, que gerou um processo de deslocamento, desapropriação de terras contra os palestinos, tirando suas casas, expulsando violentamente, e trouxe grandes problemas com relação às expulsões desses povos que não tinham nem sequer direito de retorno, né, com relação a isso. Com isso, essa expulsão foi em volta, em média, de 750 mil expulsos, né, que foi conhecido por Nakba, na língua árabe significa catástrofe, que era um processo que estavam sendo expulsos essas pessoas. Com isto, houve uma revolta, né, uma indignação no mundo árabe, né, que se reuniram contra o Israel, que foi conhecido por uma guerra árabe-israelense, que teve um cessar-fogo nesse período. Começou de janeiro de 48 e foi até janeiro de 49, conhecido por armistício, nesse período, que quando o cessar-fogo, né, que foi estabelecido chamada de linha verde, dividindo a Palestina entre Israel, Cisjordânia e Gaza. Bom, com isso, meus amigos, vamos dar uma continuidade do tempo ainda. Vou falar sobre a crise de Suez, né? A crise de Suez em 1956, quando Israel invadiu
o canal de Suez por questões de aspectos mais econômicos, estratégico, comercial, que daria esta condição de se locomover, né, na parte marítima, né, na malha marítima, de eles comercializarem. Só que o comandante, vou dar aqui o nome do cara, Gamal Abdel Nasser, ele proibiu, por conta dessa questão da briga, dessas intrigas com relação entre Israel e querendo invadir. Só que os britânicos e os franceses também estavam vendo esses problemas e querem invadir. Só que voltou atrás, devido a seus problemas. Nesse período, vamos continuar, em 1964, foi criado uma chamada Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que foi formada um ano depois do partido do Fatah, que foi estabelecido. Nisso, que foi criado pelo Fatah, que foi criado pelo Yasser Arafat, né, naquele período. Vamos lá. Em 1967, conhecida pela Guerra dos 6 Dias também, que houve o Egito, a Jordânia e a Síria enviaram tropas na fronteira para invadir e não teve um êxito, né, na sua ação de querer ocupar os territórios. Ao contrário, perdeu seus territórios, principalmente foi a ocupação que foi ocupado pelos israelenses na Cisjordânia, da faixa de Gaza, da Península de Sinai e na colina de Golã, e também, né, que invadiu também na questão de Jerusalém Oriental, né, que foi ocupada naquele período, que tem uma simbologia muito importante desses religiões monoteístas entre islamismo, cristianismo e judaísmo nesse período. Com isso, em 1973, houve também conhecida por a Guerra do Yom Kippur, significa Dia do Perdão, uma espécie de ataque surpresa dos Egito e Síria contra novamente o Israel, um ataque surpresa. Só que não foi bem sucedido e perderam mais uma vez. Em 1978, em Camp David, um período, houve uma articulação, uma mediação dos presidentes daquele período para criar uma espécie de acordos para poder que fosse formalizado o reconhecimento de Israel, naquele período que foi com o Egito. E nesse período eles fizeram uma espécie de tiveram umas conversações de 78 para 79, né? Houve umas conversações, acordos para tentar nisso. O que aconteceu? Nesse período, os palestinos tomaram, né, como é que diz, ocuparam aquela parte, né, de ser devolvida a Península de Sinai, que foi um acordo, certo? E nesse período, em 78, 73 no caso, 73, na verdade, houve uma crise do petróleo, né, conhecida por 7 irmãos, que oficialmente conhecido por choque do petróleo, naquele período que eles teriam que teve aqueles grandes problemas por conta do reconhecimento de Israel, né, dos Estados Unidos. Eu ainda vou falar sobre esta questão. Em 1987, houve a primeira intifada, por conta de uma pau e pedra, uma manifestação, que chama de pau e pedra, manifestações de palestinos jogando contra os israelenses, devido a um acidente que teria ocorrido de um caminhão, atropelado a van dos palestinos. Foi uma questão que aconteceu, isso gerou um grande problema. E naquele mesmo período foi fundado o Hamas, o grupo
conhecido por Movimento de Resistência Islamismo, que é sunita, né, nesse período, que são fundamentalistas. Em 1993, que foi nesse período que terminou a intifada, a primeira intifada, com um acordo de Oslo, que teve uma mediação do então ex-presidente Bill Clinton com Isaac Rabin e Yasser Arafat, que foi naquele período a criação de uma autoridade palestina, naquele período que teve um acordo de criação de um Estado palestino na Cisjordânia, que foi comandado, e na faixa de Gaza, os Hamas, como é que diz? Hamas, que ocuparam, que houve em 2000, que teve um grande problema, infelizmente, o acordo não aconteceu, foi a criação desses estados, só que não prosperou, devido a uma questão de problema de extremismo, né, mortes de Isaac Rabin teria morrido, né, por extremistas judeus naquele período. Vamos lá dar uma continuidade com isso. Nesse período, esse acordo de Oslo não muito prosperou. No caso, em 2006, houve uma eleição do Hamas, que ocupou as cadeiras, né, do parlamento, que teve o direito de uma criação do Estado. O Hamas não era muito bem visto pela comunidade ocidental, né, a União Europeia, os Estados Unidos, como fosse terroristas, né? Isso gerou esse grande problema. Houve naquele período, né, Yasser Arafat, ele faleceu em 2004, né? Gerou nesse período a segunda intifada em 2000, que por conta de uma visita, né, do Likud, né, do partido Likud, do Ariel Sharon, que invadiu a Al-Aqsa, né, foi visitar, né, no templo dos patriarcas, né, que era uma espécie de uma afronta, que houve muitas mortes naquele período. Com isso, nesse período todo que eu estou aqui relatando a vocês, fazendo esse resumo mais brevemente, com isso, nesse período, por conta que o Hamas ocupou as cadeiras, o Israel iniciou um processo de bloqueio econômico e criação de um muro de divisão, e deixando ainda mais essas pessoas numa condição de muita precariedade. E teve, né, o então presidente, Donald Trump, que ele, naquele período, reconheceu Jerusalém como a cidade, a capital, né? Que nenhum dos presidentes fizeram isso. Isso prova. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a questão do sionismo. Eu vou esclarecer mais para vocês alguns elementos importantes, o que está acontecendo, que eu não relatei aqui. Até mais.